Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast especial da Semana da Consciência Negra, organizada pela CEPI-Lima. E vamos falar sobre empoderamento e beleza da mulher negra. Então, a gente está com duas convidadas especiais aqui, a Paola, que é transista, a Cássia, que é psicóloga. Se apresente, meninas, sejam bem-vindas. Oi, pessoal, eu sou a Paola Nunes, tenho 34 anos, sou transista. Então, vou contar um pouquinho hoje do meu processo até aqui. E eu sou a Cássia, eu tenho 26 anos, eu sou psicóloga e também é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindas, meninas. Então, a gente vai falar um pouquinho desse mundo, desse ambiente da beleza da mulher negra. E a gente está também com a jovem aprendiz aqui com a gente, que também trabalha na IMA. Eu vou pedir para você se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Ana Júlia, tenho 20 anos, trabalho na empresa IMA e também sou estudante de RH. Bem-vinda, Ana Júlia. Muito obrigada pela sua participação. Vamos às perguntas agora, meninas. Paola, primeiro vai para você. Que transforma, no caso, essa arte milenar que é das tranças, né? E fez isso na sua carreira, é empreendedora. Então, para quem não conhece o seu trabalho, qual é a diferença entre uma trança e um penteado? Vamos lá. Primeiro começa com a trança, vamos dizer que é uma história, né? Uma história, é um significado, é uma representatividade gigantesca, né? É uma marca que... algo que vai lhe trazer um poder para a pessoa se sente valorizada, se sente é bem diferente de um penteado que você simplesmente vou para um evento e logo eu vou tirar essa trança, né? Logo eu vou tirar nem que seja uma trança ou um penteado que seja. A trança não, a trança você vai estar ali no seu dia a dia, você vai se sentir com poder diário, vamos dizer assim, né? E algo muito bonito. Como que você percebe que a trança transforma a autoestima das suas clientes? Vivendo. É incrível você ver a pessoa sentada, chegando triste, às vezes conta relatos, coisas assim que é bem triste. E quando olha no espelho, vê, nossa, é incrível. Até rejuvenesce, a pessoa se sente bonita, se sente com poder de volta, né? Por isso que é tranças de rainha. Eu quero que todo mundo se sinta uma, sabe? É bem interessante. Que lindo isso. Cássia, você como psicóloga, que a transição capilar representa para a mulher negra? É um resgate somente da identidade? Olha, eu acredito que quando a gente fala de ser negra, a gente está falando de uma outra série de coisas, né? A gente está falando de todo um mundo em que a gente foi ensinada que é errado a gente ser como a gente é. Então, eu, inclusive, já vivi uma experiência parecida quando eu era criança, eu sempre tive cabelo cacheado. Minha mãe, eu sou filha de 3 irmãs, todas nós sempre assumimos o cabelo cacheado. Mas na escola eu vivia algo em que eu não via ninguém do jeito que eu era. Inclusive porque eu também sou uma pessoa com deficiência, então eu também tinha essa ideia de que eu era uma pessoa diferente ali. E para vocês terem ideia, eu às vezes ia dormir à noite e eu rezava para que meu cabelo pudesse acordar liso no dia seguinte. E isso é muito simbólico para mim, saber que hoje eu não tenho medo de usar e saber que a gente, tanto na minha profissão como com tudo que a gente está fazendo aqui hoje, a gente pode devolver esse poder das pessoas. Então não é só sobre um cabelo, é sobre identidade, né? É sobre a pessoa, é sobre a sua história de vida. E, querendo ou não, é algo que várias crianças, né, várias meninas passam por isso, né? Querem alisar o cabelo porque não tem coragem, tem medo, né, da sociedade. Então muitas querem isso, eu quero acordar com meu cabelo liso, né? Eu quero estar normal com todo mundo. E não. E a gente foi ensinado que o liso é bonito, né? Que o liso, o branco. Principalmente nessa questão de escola também, né? Sim. Que você, querendo ou não, dependendo, segue um padrão. E aí você, principalmente como mulher, você quer seguir aquele padrão que não é. E seria minha próxima pergunta para você mesma, né, Júlia? Você, aqui da mesa, é uma das mais novas. Sim. Acredito que você tenha mais representatividade do que eu tive, que as meninas talvez tenham tido. Como que é essa vivência para você, de ter o cabelo considerado fora do padrão, mas que é o nosso cabelo? Sim. Desde muito nova, né? Fui criada pela minha avó e pela minha mãe.
E a minha avó sempre teve o cabelo cacheado, grande. E aí ela passou por uns problemas com um salão e ela alisou o cabelo. E a minha mãe também alisava o cabelo e com progressiva e relaxamento. Ambas. E então, mas eu, como criança, eu nunca quis ter o cabelo liso. Nunca quis. Então a minha mãe sempre procurava me mostrar que o meu cabelo era bonito, que a minha cor de pele era bonita. E então ela sempre me mostrava esses lados. Então isso me incentivou a nunca querer alisar o cabelo. Aí passou alguns anos, a minha avó passou por transição capilar e a minha mãe também. Aí hoje a gente todas são cacheadas. Não só elas, não só as mulheres, mas os homens da minha família, todos têm cabelo crespo, cabelo cacheado, então todo mundo e vai passando isso de geração em geração. E isso que eu costumo falar que me deixou como uma pessoa forte hoje em dia, tanto no meu ambiente escolar, de faculdade, de trabalho também. Esses dias eu tava na empresa, aí parou uma moça no corredor, e aí ela pegou e falou assim: "Ah, eu acho incrível você, porque cada dia você tá com uma maneira de cabelo. Você nunca tá. Uma hora você tá com coque, uma hora você tá com solto, meio preso, com penteado. E aquilo mudou meu dia completamente. Então, eu acho que isso ajuda também as pessoas que são. Né? Isso me ajuda tanto nas pessoas que me acompanham e tanto no dia a dia. Paola, você sendo guardiã, né, dessa tradição, qual trança mais te emociona fazer? Tem alguma especial? Que me emociona fazer? Olha, nagô. Amo fazer nagô. Se eu pudesse, só faria assim, vamos dizer assim, porque eu acho lindo, acho incrível, acho que tanto, claro, dá para fazer várias, né, várias modalidades, vários desenhos, mas o que você coloca ali, eu acho que é o que representa mais a característica da pessoa. Porque você pode fazer, não só, vamos dizer assim, tirinhas, risquinhos, você pode desenhar. É infinito o que você pode fazer com uma nagô. Às vezes é simples, né? Às vezes é uma coisa simples, mas é algo que me marca, que eu gosto muito. E para algumas pessoas que ainda têm alguns preconceitos, quais os benefícios que as tranças trazem num processo de transição capilar, tanto para a saúde do fio, quanto para a autoestima da mulher negra? Eu vou usar um exemplo, uma moça, uma cliente minha, ela passou 20 anos da vida dela com a cabeça raspada. Ela raspou a cabeça 20 anos por questões dela mesmo. E ela cansou. Ela cansou, ela até brinca com ela, né? Ela usa mesmo. Ela é bem assim, sabe? Bem assim, extrovertida, bem legal. Ela usa assim, exemplo, e é bem curtinho o cabelo dela. Bem, muito mais curto que o meu, 2 dedinhos de cabelo. E um dia ela cansou, ela falou assim, eu queria. Será que você consegue? Porque tem muitas pessoas que não fazem, por todas as questões. Porque querendo ou não, a gente tem que deixar tudo claro, né? Cabelo curtinho, até que ponto? Porque para você colocar uma trança grande, pesa, couro cabeludo, como que vai ser, a gente tem que analisar tudo pessoa por pessoa. E ela chegou com 2 dedos de cabelo, e esses 2 dedos virou uma box braid até a cintura. E ela achou sensacional, ela achou incrível, e hoje ela só voltou na manutenção, agora tá com 4 dedos, tá? E ajuda, fortalece. Muitas pessoas que estão passando por transição tem aquela questão metade liso, metade cacheado. A vaidade já pega, a vaidade da pessoa. A pessoa se sente triste, se sente um pouco mal. A questão de vaidade ajuda, fortalece os fios. Se seguir tudo certinho, todo o processo, beleza para todo mundo. Cássia, no mundo corporativo, cabelo crespo, trança, são símbolos de força e identidade, conforme você mesmo nos falou. O que significa hoje para a gente usar o nosso cabelo natural no ambiente corporativo? Ou seja, com uma trança, com algo que em alguns ambientes é considerado inadequado. Olha, isso me lembra algo que eu vivi há um tempo atrás, não necessariamente no ambiente de trabalho,
Mas de alguém virar pra mim e falar, nossa, seu cabelo tá tão bonito, o cabelo cacheado agora tá na moda, né? E a única coisa que eu consegui pensar foi, como assim tá na moda? Eu nasci assim. Sempre foi assim. Então, acho que é sobre isso, é sobre a gente bancar a nossa própria raiz mesmo, a nossa própria cultura. Independente do ambiente que você esteja, seja no ambiente corporativo, seja em casa, seja para sair, mas enfim. Não ter vergonha daquilo que você é, o que você quer ser, basicamente. Minha visão. A gente falando dessa questão da beleza da mulher, então, quando a gente fala também em inclusão de uma mulher com deficiência, negra, cabelo cacheado, os desafios aumentam. Então, como a sua experiência ajudam as mulheres a se sentirem? Nossa. Eu não sei se eu tenho uma resposta certa para isso, mas eu acho que assim, eu acredito que a vida é feita de vivências, e aí as vivências que eu tive na minha vida também podem me ajudar no consultório. Tanto é que eu atendo mulheres negras que trazem essa questão, inclusive, da beleza, da autoestima. E a gente vê que a beleza também não é algo que vem só de fora, como um campo externo, né? Como só fazer as unhas, fazer um cabelo. Mas também tem a sua parcela de dentro. E é nisso que a gente busca trabalhar. No que é ser bela ou belo para você? O que vai te fazer se sentir mais bonita, mais independente daquilo que a sociedade ou que a gente vê do lado de fora, sabe? Mas de como que vai ser para você, tá vivendo aquela beleza que é única e que é sua e que depende de cada ponto de vista. Porque às vezes o que você acha bonito eu posso não achar, ou vice-versa. Se eu respondi a pergunta exatamente. Muito bem respondida, muito obrigada. Então, Então, antes da próxima pergunta, agora em outubro eu completei 3 anos de transição capilar. Então, eu sou uma mulher de 40 anos, eu fiquei 30 anos sem saber como era o meu cabelo. E ao iniciar a transição, eu tive que cortar ele bem curtinho, quase com o dedo. E o meu primeiro desafio eu cortei num sábado, foi chegar ao trabalho na segunda-feira com cabelo totalmente diferente do que eu usei durante 30 anos, que foi um cabelo alisado. Não foi por vontade própria, foi uma decisão que eu tive que tomar na hora, porque foi uma consequência do Covid, tive um corte químico muito forte, e eu não tive o que fazer, eu precisava cortar. E resolvi iniciar a transição naquele momento. Então, quando a gente fala como lidar com olhares, perdão, quando a gente fala como lidar com olhares e palpites sobre o cabelo natural ou sobre tranças, então é para as duas essa pergunta, tá? Mas eu vou começar com a Cássia. Especialmente quando a gente sente que precisa se provar constantemente. Como que você lidar com isso no consultório? Nossa. Deixa eu pensar. Então, Paola, a Cássia pensa. Pode pegar. Quando chega alguém porque é uma ferida. Eu trago histórias também da minha infância que são muito pesadas. Sim. Então, eu fiz a minha primeira trança há 1 ano, porque eu tenho um super tinha, né? Não tenho mais agora. Me sinto super empoderada quando eu tranço meu cabelo. Mas eu trago um trauma de trança. Tá. Então, quando chega alguém no seu salão, no seu ambiente de trabalho, com autoestima abalada, ou com essas dores que às vezes a gente tenta nem transmitir, como que você lidar com isso? O primeiro é o acolhimento. Vamos conversar e entender. Porque antes de começar a fazer uma trança, vamos fazer um bate-papo, vamos conversar, vamos entender. Eu converso um pouco antes, né, com as pessoas para entender o porquê. Tem pessoas que, eu só quero fazer por curiosidade, eu quero fazer porque tá na moda, ou eu quero fazer porque eu vi uma pessoa achei muito bonita, eu quero ficar bonita. Tá, mas por quê? Pra quê? Qual tipo que você gosta? Então é todo um questionário antes, né, de começar a fazer a trança. E quando vem pessoas assim, o primeiro eu vou um pouco além, eu vou usar eu como exemplo. Teve, recentemente, meu cabelo era na cintura. Ele era na cintura, um cacheadão grande, comprido. E eu nunca cortei, nunca tinha feito trança. Meu sonho era fazer trança e eu nunca fiz. Meu sonho era fazer, eu nunca fiz. Você nunca trançou o cabelo, gente. Aí na época eu nunca tinha trançado. E aí eu, por outras questões, eu raspei minha cabeça, né? No zero, assim. Bem, bem raspadinho, cortei tudo, meus cachos. No dia pra noite. E todo mundo, o que aconteceu? Aí você tem que provar para as pessoas. Mas assim, eu estava feliz.
foi por uma questão que eu quis, foi uma questão muito significativa pra mim, muito importante. E as pessoas não entendem. Então, é você querer provar. Meu cabelo foi crescendo, o que que eu fiz? Eu fiz tudo que eu podia fazer no meu cabelo, eu fiz. Eu cortei curtinho, fiz vários desenhos, eu pintei, e depois eu comecei com as tranças. E eu fui fazendo, faço em mim mesmo, consigo. E assim, é uma prova diária. Eu não preciso do julgamento das pessoas. Eu tô feliz? Tá tudo bem. Isso que importa. O bom da mulher negra hoje, a gente tá se redescobrindo, tá voltando a amar um cabelo Sim, que sempre foi odiado Sim. e nos fizeram odiar. sim. Sim. Então, esse processo de voltar a amar é muito gostoso, né? Sim, Tem os altos e baixos, né? muito. E eu acho que a trança vem ajudar nesse processo. Então, eu vou na Cássia e já vou para você, Ana. Eu acho que Como lidar com isso, com os olhares, os palpites e algo que me chamou a atenção, assim que eu cheguei, algumas pessoas assustaram, claro. Nossa, mas eu preferia seu cabelo assim, assado. Lamento. Fiz a trança. Ai, mas eu prefiro ele de tal forma. Aí eu tiro a trança. Ai, mas tava tão bonito trançado. Ou seja, nunca tá bom. Nunca tá bom. O julgamento. E Pois é. no fortalecimento mesmo, porque eu acredito que a gente tem N possibilidades de cabelo. Eu posso ter ele liso, enrolado, crespo, black, de todas as formas. Uhum. Com uma lace, raspado. Então, no ambiente corporativo, como lidar com isso, com esses sentimentos? Eu acho que tudo começa de você. Porque as pessoas, elas sempre tentam ver as outras, na minha visão, com os próprios óculos delas. Então, às vezes, a opinião dela é o que ela vai colocar pra cima de você. E aí, cabe a você ver como você vai deixar aquilo te afetar ou não. Tanto é que para isso existe a terapia e tal, né, todo o processo. Você falou de processo, eu fiquei pensando nisso, porque é um processo. É um baita de um processo para você se olhar de novo, se reconhecer de novo, se entender como pessoa, como mulher, qual é a sua beleza de novo. E cada hora a gente está vivendo de um jeito, cada hora a gente tem uma mudança, tem um tipo de cabelo, tá trançada, não tá, tem inúmeras possibilidades. Mas o que faz sentido para você naquele momento? Se para mim tá fazendo sentido tá com meu cabelo trançado, posso falar a palavra, né? É o que importa. O que importa. Substituindo. O que importa para você, basicamente. Então, como você vai deixar ou não aquilo te afetar? Mas é claro, não é só falar da boca para fora, né? Mas é levar para dentro de você mesmo, ver como que aquele comentário chegou para você, o que você quer fazer com aquilo, conversar com outras pessoas. Eu acho que se ver no espelho e lembrar os motivos que te fizeram a estar daquela forma que você tá, naquela fase daquele processo que você tá vivendo. Então, agora, como profissional, eu quero que você dê uma dica aos colegas palpiteiros. Cuide da sua vida, pessoal, por favor. Vamos cada um guardar sua opinião pra si, né? Porque o Por corpo, favor. o jeito da outra pessoa é dela. É a profissional falando, hein, time? Não tem nada a ver com você. Então, assim, eu acredito que a gente cresce quando a gente respeita as outras pessoas. O jeito dela se vestir, o jeito dela usar o cabelo, o jeito dela andar, o jeito de qualquer coisa. Afinal, a pessoa não tem que ser aquilo que você quer que ela seja, né? Ela é o que ela é. E se tá tudo bem pra ela, deveria estar tudo bem pra você também. Tudo bem. Ana, você que já tem esse empoderamento há um pouco mais de tempo, já cresceu com esse empoderamento, né, devido à história da sua família. Como é pra você trocar de estilo, de cabelo, de usar ele de diferentes formas? Hoje em dia, acho que atualmente eu uso com mais facilidade. Igual, eu nunca coloquei trança, vou ser bem sincera, mas Vamos eu colocar? tenho. O contato ficará no final. Mas eu tenho curiosidade. É curiosidade, mas eu queria usar pra me desenvolver, sabe? Porque eu desenvolvo muito meu cabelo, assim, eu gosto de usar diversos tipos de cabelo com ele mesmo, mas eu tenho essa curiosidade de usar outros, sabe? Igual você falou nessa questão que a gente, como cabelo cacheado, cabelo crespo, enfim, tem essa questão de poder usar, né? Hoje eu vou, sei lá, fazer uma escova, hoje eu vou colocar uma trança mais longa, uma trança mais curta, vou raspar, vou esperar crescer, vou deixar curto, vou pintar ele de curto, enfim.
Então, eu acho que essa diversidade também. Então, essa questão do cabelo, eu acho que nessa questão que você falou, empoderamento, é uma questão de força também. Porque eu acho que força da mulher negra, ela inspira. Então, se você hoje tá com o cabelo cacheado, ou com uma trança, ou um cabelo raspado, você vai empoderar alguém. Então, por Ser o exemplo, espelho de alguém. você vai ser o espelho. Então, mesma coisa, você raspou seu cabelo, pintou de loiro, nossa, que incrível. E esses dias eu tava falando com a minha mãe sobre, que ela pegou e falou assim, nossa, eu queria muito raspar, pintar. Então, tipo assim, é uma coisa que inspira, né? E outra, cabelo cresce. E Cabelo representatividade, né? Nossa, Uhum. o poder é incrível. Eu tenho 2 cacheadas em casa e eu acho que com essa questão da gente voltar a usar o nosso cabelo de forma natural, que não é moda, Não. eu vejo que elas não têm vontade de alisar igual a Ana. Então isso já é muito benéfico, porque eu quis alisar desde muito pequenininha e elas não. Elas gostam do cabelo. Inclusive eu tive que entender que o meu cabelo não era cacheado igual o delas. Que o meu cabelo é crespo, é diferente. E acabei empoderando o meu filho. Apesar, foi através dele que eu tive a coragem de assumir o meu cabelo natural para que ele pudesse identificar dentro de casa alguém semelhante a ele. Sim. Então, meninas, essa vai para vocês. A gente tem uma comissão de promoção de igualdade racial dentro da empresa, a nossa CEPIR, que já é um marco muito grande a empresa ter essa comissão disponível. Então, como empresas como a nossa, pode desconstruir esse estigma de identidade, de beleza, por quê? Porque nós temos um RH que faz um trabalho nessa questão de inclusão, e nós temos a CEPIR. Então, como a CEPIR pode trabalhar isso no ambiente de trabalho? Como que vocês acham que isso pode ser trabalhado? Para mim, parte do princípio de que cada um tem que ser o que quiser. Ou deve ser e se expressar da forma como quiser, desde que não esteja interferindo no direito da outra pessoa, tá tudo bem. Respeitando, né? Respeitando. Eu acho que é respeitando no geral. É parte disso. Não Né? tem como fugir do respeito. Cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa tem a sua forma de viver. Então, assim, acho que respeitando, eu acho que é legal. Vamos entender um pouquinho. Tem muitos lugares, sim, que tenha, né? É mais rígido que eles falam, né? Sim. Mas por que é rígido? Por que precisa? Por que não pode usar uma trança? Por que não Usar pode? black. Por que não pode? Tem que prender o cabelo. Usar seu cabelo de forma natural. Por Tem quê? algumas profissões que eles não falam especificamente para você não diretamente, Sim. mas eles deixam a entender que você não poderia usar o seu cabelo de forma natural, por exemplo, ou trançado. Por quê? São questões que eu acho que, conversando, eu acho que tudo se resolve. Base do respeito, entender. Acho que Você seria. falou por quê? Porque, na minha visão, porque fere essa normatividade branca, que é o que a gente tem hoje em dia, que é o que a gente, na verdade, sempre viveu, né? Porque fere os costumes da branquitude. Sim, porque aí na opinião, principalmente na questão do âmbito colaborativo, é que o bonito e o que vai ser o espelho e a beleza da empresa é um cabelo liso, Um padrão. uma pessoa branca, bem vestida. Mas o que ainda me incomoda é tratar o nosso cabelo como exótico. Como você disse no início, eu nasci com esse cabelo é meu, hoje é o Não é natural, moda. é o original, ele não é moda. Então, tratar como exótico, eu acho que como colega de trabalho, às vezes eu fico presa para responder. Mas eu acho que o RH e a CEPIR pode trabalhar de uma forma de conscientização mesmo. Sim. Porque às vezes pode até ser que a pessoa não faça por mal, mas remete dores, incomoda. Então, chegar com a trança, alguém vir pegar na minha trança, não pega na minha trança. Não pega no meu cabelo. Jamais. Meu cabelo é 3 horas, fiozinho. Ou a pessoa pega o fio e começa. E são coisas que só a gente entende, Sim. né? Então, acho que o respeito foi a palavra-chave para tudo isso. E a questão de informação também. Igual você estava falando nessa questão de como as pessoas lidam com o seu cabelo, eu acho que a comissão pode ajudar nessa questão de repassar informações para a empresa inteira. Eu acho que também parte do princípio de trazer pessoas negras com cabelos e costumes diversos para dentro também.
né? Não ter só aquele gato pingado, mas ter a tal da representatividade. E de a fato. tal da inclusão também. Exato, é sobre Não só a isso. cota, né? Que Sim. sempre é uma cota. Independente de cor, cabelo, jeito, enfim, qualquer coisa. Agora vamos falar um pouquinho mais de vocês. Você saiu de um emprego CLT para viver da sua arte, Paula, é isso mesmo? Isso. Conta um pouquinho mais pra gente, que mensagem você deixa, assim, você quer para quem quer empreender, né, essa parte da beleza negra, mas assim, transformar talento, se você puder contar pra gente um pouquinho como foi. Vou contar um pouquinho. Foi bem radical a minha mudança. Era, né, inclusive, a gente estava conversando sobre isso há um pouco tempo. Eu vim de um trabalho CLT, onde poucas mulheres, era a maioria 90% homens, né? Que era empresa de ônibus, né? Empresa de ônibus é só homem, né? Então, é aquilo. São poucas mulheres. E fiquei um bom tempo, 10 anos nessa empresa. Logo em seguida, fui trabalhar para a área de vendas. Então, comecei o básico, né? Como auxiliar de vendas, logo em seguida como vendedora. E dentro desse período que eu estava como vendedora, eu fiquei viúva. Fiquei viúva dentro desse período. Aí você para e pensa, o que eu vou fazer? Né? E um dia, conversando com a minha prima, ela falou, por que você não faz trança? Eu falei, imagina, eu não vou fazer isso não. Eu não sei nem mexer no cabelo, eu não sei nem pegar no cabelo. Eu falei, não. Você não gostava, nada? Nunca mexi no cabelo na minha vida. Nossa! Comecei assim, do zero. Aí passou, foi passando o tempo. Ela falando, por que você não vai? E o filho dela, ele acabou de concluir o curso de barbeiro, né? Tá com, ai, desculpa se eu falei errado, mas acho que é 15 anos. Ele acabou de concluir, e quando ele foi fazer o curso dele, ele tinha como se fosse assim, um desconto com outra pessoa. E naquele lugar tinha tranças. Aí ela falou, vai, você vai. Ai, eu não vou. Enfim, fui. E estou até hoje. Agora é minha profissão. Agora vivo disso. Estou muito feliz. É muito gratificante. Agradeço todo dia por isso. Se tivesse caído essa oportunidade antes, eu teria feito antes. Era só ter escutado a prima antes, mas tudo bem. E, assim, uma conversa boba. Falando de quintal. Por quê? Falei, mas isso não tem lógica, né? Às vezes a gente passa despercebido coisas da vida, sabe? Às vezes a gente tá conversando, uma roda de amigos, assim, alguém lança assim pra você, faz tal coisa. Você passa, assim. Então hoje eu escuto tudo. Tudo que todo mundo me fala. Então isso é muito. Hoje, homens, mulheres, crianças, faço o meu próprio. Então, Mais assim, 2 clientes, né, Ana? Com Pra quem tem certeza. vontade. Eu também quero me incluir aí também. E faço. E uma coisa interessante, que eu acho bem legal, assim, que eu sempre. As pessoas às vezes falam aqui, né, que eu, às vezes, pode dizer assim que eu sou errada. Mas eu tenho uma outra forma de ver, né? Não sei vocês. Mas eu atendo algumas pessoas brancas, né? E muitos falam assim, por que você faz isso? Eu não deveria. Eu acho que assim, quem tá fazendo, eu acho que tá levando. Nós temos que fortalecer a mulher Levando, preta que trança. Levando pra, sabe? E fala, olha, eu vi uma pessoa negra com essa trança, me inspirou e eu quero. Eu acho isso muito bonito. Eu faço, às vezes, tem uma menininha que ela acha lindo, e ela sempre quer fazer. E assim, e ela é branquinha, e assim, é bonito porque assim, a gente tá levando algo, né, nós estamos mostrando algo para as pessoas que é importância. Eu acho que isso é bem relevante, sabe? Beleza negra que inspira, né? Então não é só, não vou fazer só em negros. Eu falei, não, gente. Falei que a gente tá inspirando em todos os aspectos. As mulheres brancas querem bocão. Querem tudo. E por que não a trança? Isso E é incrível. Isso, a gente tá fortalecendo o bolso, né, o financeiro de uma mulher preta. Então eu acho isso máximo. É muito lindo, é muito lindo você ver essas pessoas entrando, saindo, falando, olha como eu estou negona. E eu acho que se você não maravilhoso. fizesse, seria a mesma coisa. Seria o contrário de inclusão, né? Enfim, Sim. é para todo mundo também, da mesma forma. Todo mundo, eu achei isso incrível. Como a gente também deveria ser, né? Cássia, eu sei que é um
é uma conversa até mais ampla se a gente fosse entrar no mérito do que a Paula acabou de falar. Mas, assim, qual a qualidade mental? E, assim, é essencial para que a gente supere essas barreiras, né? De preconceito, de prosperar, seja na carreira, na vida pessoal, porque envolve muitas coisas. Existe um racismo estrutural. Sim. E talvez a gente não esteja letrado o suficiente. Então, como que a gente supera essas barreiras? Cara, eu acho que parte da a primeira coisa é a consciência. Levar para consciência. Seja a consciência de que a gente mesmo está sendo racista, ou de que a gente mesmo está desvalorizando a nossa cultura, o nosso trabalho, que pasme, isso aparece muito no consultório vindo de mulheres negras. Mas será que tá certo? Mas eu ando na rua, eu só vejo homens negros, que é com quem eu tenho vontade de ficar, uma cliente falando, com mulheres brancas. Então será que um relacionamento assim é para mim? Ou será que eu deveria fazer isso? Será que não? Será que eu de fato sou bonita? Será que eu me enquadro na sociedade? E tudo isso são perguntas muito recorrentes, que também já refletiram no meu eu, de alguma forma, né? E também surge no consultório. Então, acho que quando a gente leva isso para a consciência, a gente traz isso à tona, a gente conversa sobre, a gente traz luz para isso, é que a gente consegue olhar melhor. A gente não deixa aquela coisa ali quietinha no escuro, adormecida. Mas a gente começa a falar sobre. E quando a gente fala sobre, é que as coisas começam a mudar. Você tem alguma opinião sobre isso, Ana? Eu concordo com ela, da questão das pacientes dela, que fala, né, nessa questão que fica constrangida por ver um negro, que às vezes, né, tem um padrão de só namorar uma branca. Então, é uma coisa bem... Eu acho que isso vem muito de berço. Às Sim, vezes. Às vezes é algo que você tem que trabalhar desde nova, eu acho. Eu penso que... Eu vim, né, minha mãe é branca e meu pai é negro. Eu venho desse padrão. Mas eu acho que tem muitas pessoas, graças a Deus não foi o meu caso, mas eu acho que tem muitas famílias, muitas pessoas, muitas mulheres que têm essa questão, pai ou mãe, diferente, né, ser negro e um branco, e às vezes a própria pessoa tem algum preconceito com o próprio filho. Então, assim, por que meu filho tá com cabelo cacheado? Pele branca, cabelo cacheado. Sim. Mas eu sou branca. Mas e seu marido, como que é? Entendeu? Então, assim, é um processo que você tem que... Então, assim, eu acho que você tem que trabalhar desde nova a sua cabeça. A cabeça da mulher, a cabeça, se eu estiver errado, né? Não sei. É o jeito na forma de eu pensar. Então, acho que esse processo, eu acho que vem desde de nova. Que você tem que ir se adaptando com essas questões. E na questão também, às vezes, a mulher, ela... Tanto a mulher, tanto o homem, às vezes tem esse preconceito de namorar uma pessoa negra pensando no futuro. Tanto nessa questão de filhos, tanto com medo de passar numa situação de racismo, enfim. Então, às vezes, a pessoa meio que esconde o gosto para viver feliz. Abafar. Agora eu vou fazer um desabafo. Eu gente tem que parar, eu acho. Eu sou recém-letrada. Por quê? Porque eu tenho etnias diferentes dentro da minha casa. Eu tenho filhos, eu tenho gêmeos, que são um pretinho e um branquinho. Quer dizer, a Lavínia, né? A Lavínia é a pretinha e o João é o branquinho da casa. Então ele é o diferente, assim, no meio do quarteto todo. Tem sentido, né? Isso. E eu tive que buscar o letramento para lidar com uma situação com o Lucas, que é um dos meus filhos, que é uma pessoa retinta, e uma situação com o João. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Porque eu tenho um filho branco. Eu pari o pai deles, né, gente? Ele é literalmente branco. E quando você olha, ele não tem nenhuma característica minha, física. Ele parece totalmente a família do pai dele. E lidar com isso num ambiente externo é muito difícil. Por quê? Porque em casa ele é meu filho. Independente do que ele é. Os amiguinhos dele falam que ele é adotado? Porque Ainda não. Mas falavam. Eu acho que ele ainda não tem acesso a essa parte. Porque ele perguntava. Isso. Ou pode ser que ele ainda não me contou. Mas eu, mesmo com carrinho duplo de gêmeos, nossa, são gêmeos. São, uma pergunta que toda mãe de gêmeos escuta. Não, o terceiro tá debaixo do carrinho.
Mas são seus? São meus. Os dois mesmo? Com certeza? Um eu roubei, tava lá, não tinha o que fazer mesmo, peguei o outro. Então, assim, eu tive que buscar o letramento para saber lidar com as duas situações. Então, é muito complicado explicar quando você tem um relacionamento mesmo interracial, né? Digamos assim. Sim, eu tenho atualmente. Tem. Uhum. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É muito louco isso, porque minha mãe passou a mesma coisa. E minha mãe é branca. Então, assim, pra sociedade nada tá bom. Nada tá bom. Nada tá bom. Branca, nossa, mas é sua filha mesmo? Mesma coisa com você. Exatamente. É a mesma É um coisa. desafio. E há quantos anos isso, pá? Tipo assim, ainda se repete, né? Ainda tá aí, gente, como sempre esteve. 35 anos depois, É por isso que eu fico perplexa com como continua as da coisas se mesma forma. repetem. Então, assim, a forma que eu tô buscando é criá-lo dentro de uma identidade que ele saiba que ele tem uma mãe preta, Sim, que se vier essa pergunta para ele, ele vai saber responder com toda a convicção sim, de que ele é filho de uma mulher preta também. sim. Mas sem deixar de falar quais são as origens. Tá, minha mãe é preta, meu pai é branco e eu nasci, mas eu sou filho dela. Então eu acho que é muito bonito essa mistura toda. Então quando a gente fala de trança no cabelo de uma pessoa branca, eu acho que cabe discussão, mas cabe o respeito, que é o que a gente está falando desde o É sobre início. isso. Cada É um sobre isso. cuidar da sua vida. É sobre isso. É sobre respeitar. E querendo ou não, tá divulgando, né? Tá mostrando pra todo mundo. Quanto mais ir pra frente, mais nossa história tá indo. É, falar sobre, né? E Cássia, agora você contar um pouquinho da sua profissão pra gente, daquilo que você faz, dentro de todo esse contexto de ambiente corporativo, de mulheres pretas, de beleza da mulher em si. Você tem uma deficiência, então como isso transforma o seu dia a dia, o seu trabalho? Eu acho que a gente parte da mesma questão de respeito e inclusão. Afinal, uma pessoa com deficiência hoje na sociedade é só uma pessoa que é cadeirante ou uma deficiência que é aparente. Isso para mim é muito forte também, inclusive, porque a minha deficiência não é aparente. A não ser que eu erga minha calça, meu vestido e as pessoas vejam as marcas na minha perna. Mas é uma deficiência congênita, então eu nasci assim, no parto deu uma complicação e aí eu nasci com uma luxação. E desde então eu já passei por vários processos, por várias cirurgias e tal. E ainda bem que eu não alisei o meu cabelo por conta da minha mãe lá atrás. Inclusive, outra coisa que eu tava lembrando na minha história de vida, além, né, de sempre ter essa questão da deficiência ali por detrás, e de ter sido uma imensa barreira, assim, ao longo de toda a minha vida, mas eu sempre quis ter franja. Eu sempre quis ter franjinha também. E aí, na época, a franja era só lisa, né? Sim. E aí a minha irmã alisava, que meu cabelo sempre foi cacheadinho, elas não deixavam alisar, ainda bem, mesmo que eu rezasse para alisar. E aí ela passava gel na minha testa e aí a gente ficava assim, A franja ali. colada. Exatamente, assim, eu doía, de tanto que ela puxava meu cabelo para prender para trás ou passava a franja assim com gel na minha testa. E aí eu fui cortar esse cabelo aqui, porque eu sou cacheada, tenho cabelo com franjas, para quem está ouvindo. Recentemente, acho que foi esse ano passado. Isso para mim foi tão poético e tão singelo que eu trago a mesma questão da deficiência também, sobre o que eu escolhi como profissão e como essas duas coisas também me definem, mas eu acho que também tocam a vida de outras pessoas, sobre ajudá-las a ser mais elas mesmas, sobre entender que isso não é um defeito, porque era assim que eu me sentia antes, tanto com o cabelo. Eu vim ver alguma coisa errada comigo, todo mundo tem cabelo liso, eu não tenho, o que tá acontecendo? Ou na minha deficiência também, todo mundo anda normal, eu não ando, então eu tenho alguma coisa. E hoje eu vejo muito mais isso como uma característica minha, que não necessariamente é um defeito. E eu espero poder ajudar outras pessoas a chegarem nessa mesma consciência, nessa mesma aceitação de si. Como eu sou uma pessoa nova, não vou entregar a minha idade, né? Então, só que uma amiga que me contou, a gente usava o cabelo relaxado, porque usava-se o relaxamento com a franja de escova e o resto tudo cacheado. Era uma beleza. De creme. Cheio de creme. O cabelo tinha que ficar branco de creme, senão não tava bom, né? E Literalmente. tinha que ser baixinho também, né? Todo. É verdade, não mirradinho, tinha o vocês lembram? volume. Não Não podia ter existia volume. volume. O volume era feio. Vocês falando de volume me deu até uma. Porque eu sempre aceitei meu cabelo, mas essa questão de volume sempre me pegava. Porque eu falava, tá,
eu vou ter cabelo cacheado, mais definição do que, né? Volume é lindo. Do que o volume. E hoje em dia, agora, né? É que eu finalizei ele hoje, por isso que ele tá mais sentadinho. Mas eu amo volume, gente. Amo volume. E é muito inspirante porque muita gente fala, né? Nossa, seu cabelo fica tão lindo. Fica mais bonito, volumoso do que com menos volume. Ai, Ana, eu acho que eu quero chegar nesse ponto. Por quê? Como eu disse Mas é pra uma coisa que eu vocês. trabalhei por muitos anos. E Exatamente. trabalho ainda. Completei 3 anos de transição. E então, quando ele começou a crescer, eu fiz o taper, que era raspar, fazer o risquinho, deixar ele, até eu começar a deixar crescer a lateral e ele tá do jeito que tá. Mas o volume ainda me inibe. Então, quando eu vou fazer trança, que faz o blowout, Mas por quê? aí ele fica poderoso, aí eu mando foto para um amigo e ele fala, você tá linda, por que você não usa assim ainda? E falando de ambiente corporativo, eu ainda escuto, nossa, mas do jeito que tá bom. Entendi. Então isso ainda me Tem uma bloqueia. barreira. Mas estou tratando em terapia. Sim, Viu, doutora Kátia? É o que eu sempre falo, vamos levar pra terapia. Eu sempre brinco com o pessoal. Mas assim, é engraçado também que a minha terapeuta não... Eu a procurei por outros motivos, né? Mas ela não é uma mulher negra. Então tem coisas que ela também, talvez ela não consiga me ajudar. Ela tá tentando me ajudar de uma forma, mas eu acredito que isso ainda a gente tem que vivenciar. Sim. Mas eu estou tratando, doutora Cássia. Perfeito. Tá encaminhado. Paola, então, como que a gente pode mostrar que as tranças podem se transformar em empreendedorismo, em independência? Vivendo. Eu acho que o começo tudo é difícil. O começo é muito difícil. O começo às vezes você fala assim, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Porque assim, é algo que trabalho com o público, trabalho, mas é algo solitário. Então assim, se você não for atrás, não vem. Ao mesmo tempo que você tem que divulgar, você precisa de pessoas para poder te ajudar, porque querendo ou não, você precisa demonstrar seu trabalho para a pessoa ver e tudo mais. E você trabalhando nisso, você vai mostrando para as pessoas, né, a importância daquilo tudo. Então, quanto mais empenho, quanto mais você vai mostrando para pessoas, você vai crescendo. Mas não é fácil. No começo tem aquela luta, tudo, mas eu falo para você que é muito tempo, também não é. Então, assim, quem empenha, consegue. Consegue, você tem tudo planejamento. Para onde eu vou? Eu ouvi uma pessoa falando isso para mim um dia. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Para e respira. Porque você para e pensa, meu Deus, eu larguei tudo, não sou CLT mais, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, você surta? Não tem como, você surta. A pessoa parou e falou assim, ó, pensa, o que você quer fazer? Para onde você quer ir? Porque voltar para CLT mais, não vejo que você vai voltar para CLT, você vai seguir sua vida muito melhor assim. Porque essa é a sua direção, você se encontrou. Agora você encontrou a sua profissão, agora você precisa se encontrar dentro dela. Então é aquilo que você tem que parar e respirar. Tem que parar e respirar, porque aqueles altos e baixos vai ter. Viu? Beleza, agora eu vou. E como como a inteligência artificial e as redes sociais te ajudam nesse seu trabalho? Divulgação ajuda muito. Artes, preparar. Querendo ou não, acho que todo mundo usa um pouquinho, né? Para poder ajudar na divulgação. Um textinho aqui, um textinho ali. Que pode te ajudar. Postar, né? Ver as stories, que daí as pessoas vão visualizando. Sim, então, assim, é muito bom. Tudo que você puder usar é bom. Porque tem alguns aplicativos que é bom, que te ajuda a te dar esse engajamento, dá direção. Direção, porque você entrou agora nesse mundo, o que eu vou fazer? Não conheço muita coisa. E agora? Tô perdida. Tá nadando ali, né? O que é importante a gente achar pessoas com cabelo igual ao nosso. Antes eu seguia muitas mulheres de cabelo cacheado. E o cabelo não é cacheado. Não. Quando eu passei a seguir mulheres com cabelo semelhante ao meu, cabelo crespo, você se encontra, você se acha. Primeiro, pela representatividade. Segundo, por você pegar dicas pro seu tipo de cabelo. Então, acredito que essa divulgação... Eu seguia muitas pessoas. Eu tenho aquelas mulheres negras lá dos Estados Unidos.
que eu acho elas Ai, maravilhosas. Não sei vocês. Eu vejo umas que eu falo, meu Deus, eu queria meu cabelo assim. Só que o meu cabelo é cacheado, não era crespo. E eu não consegui. Olha aí o Tá inverso. vendo? Eu não queria meu cabelo daquele jeito. Só que assim, aí não dava. Aí quando eu cortei meu cabelo, eu falei, agora eu vou fazer. Só que aí o que acontece? Eu fui em barbearia pra cortar meu cabelo. Aí entra outra questão. Nem todo mundo sabe cortar nosso cabelo, né? Aí Temos entra esse grande outra detalhe. questão. Eu tive sorte. Porque você tem que, procurar, você tem que ir lá pra procurar alguém, porque são poucas pessoas. Agora eu digo cortes, né? Hidratação, essas coisas, cortes que você vai encontrar pessoas que têm essa habilidade pra mexer com o nosso cabelo. Que, é bonito, mas é trabalho. É Sim. trabalho. Então, quando eu achei o corte, eu falei assim pro moço, eu cheguei, moço, só tinha eu. Só eu de mulher da barbearia. Falei, olha, eu quero esse aqui, esse desenho. Você faz? Ele, senta aqui. Aí ele fez, cortou meu cabelo, fez o desenho que eu queria. Cada hora eu tava com um desenho diferente, igual aquelas coisas dos Estados Unidos. Falei, meu Deus. Exatamente. Eu Me fiz igual sentindo. Só que eu tive mais um bloqueio, porque eu tava no salão que eu corto o cabelo dos meus filhos. E salão de homem é diferente, né? A gente sente muita vontade no salão feminino, mas de homem você se sente dois fora d'água. E eu queria só perguntar se ele conseguia marcar pra cortar meu cabelo no horário que eu não tivesse homem nenhum no salão de homem. E aí eu falei assim, mostrei a foto e ele falou assim, não, se você tiver com tempo, eu corto já. Eu falei, olhei pra ele. Então, menina, e aí ele foi cortar meu cabelo e ele foi perguntando, quando eu saí, eu me senti realizada. Total. E foi na semana do meu aniversário, que eu lembro, eu tinha acabado, eu tava com 2, 3 meses só de transição, quando deu pra fazer o primeiro corte, né, porque ele tava muito curtinho. Então eu saí pro meu aniversário de 39 anos, nossa, né, que eu tava com o cabelo na cintura e eu tava com a cabeça raspada. Então essa questão de você conseguir localizar um local também que cuide do seu cabelo, que saiba mexer com o seu tipo de cabelo é muito importante. Para você, Cássia, como a inteligência artificial, como as redes sociais te ajudam na divulgação do seu trabalho? Totalmente, né? Eu gosto muito de postar vídeos, né? Vídeos no Instagram, eu tenho um Instagram profissional e eu gosto de postar, eu gosto de fazer as pessoas pensarem, né? Basicamente, acho que é mal de psicólogo, isso também é coisa minha, porque eu gosto de pensar sobre a vida, né? Não Mas resolve não nada. gosta, né? Bom, eu Manda a gosto de gente filosofar. E aí eu levo isso, ou esses meus pensamentos, inquietações, enfim, ou o que eu vejo também no consultório, pra lá. Então, quando eu vou gravar um vídeo, os scripts, chego com toda a ideia. Vou lá, a inteligência artificial me ajuda a criar um roteiro, a criar um script, a ajudar a falar enquanto um acolhedor, use isso, use aquilo. Ou até mesmo nas postagens que eu faço de designs, de artes, ou qualquer coisa, na verdade, ajuda totalmente. E eu acredito que o meu público venha principalmente das redes sociais. Não necessariamente só de Instagram, mas porque o pessoal me vê, eu pesquiso um psicólogo ali, perto da região que eu quero, e aí acha, e aí entra em contato, enfim. Eu acho que o mundo tem sido isso. Nem sempre só o boca a boca está funcionando. Então a gente também tem que estar ativo nas redes e a inteligência artificial ela vem também para agregar nisso, né? Você, Ana, como que, no caso, esse acesso à inteligência artificial, as redes sociais ajudam a encontrar profissionais que saibam cuidar do seu cabelo ou o empoderamento da beleza da mulher, principalmente da mulher negra? Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas que eu sigo tem cabelo cacheado ou cabelo crespo. E isso ajuda muito, igual você estava falando, nessa questão de cuidados, porque às vezes você quer testar uma coisa diferente. E é inspirador, então eu acredito que ajuda nessa questão do dia a dia e também ver as pessoas trocando igual a gente tá fazendo aqui, né? Trocando experiências, encontrando vivências, e aquilo vai inspirando a gente. Então, basicamente é isso. Meninas, é isso. Paola, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu falo como mulher preta, crespa, que adora usar trança. Então, primeiro, te parabenizar. É um trabalho que vai além da trança. Eu acho que você mexer com a autoestima de uma mulher preta é muito valioso. Sim. Porque só nós sabemos o quanto a gente precisa desse empoderamento todos os dias. Então, Sim. parabéns, muito obrigada. Mas eu queria que você deixasse, a gente tem muitas mulheres aqui na IMA, nós temos líderes pretas, que é muito importante, mas eu queria que você deixasse uma mensagem geral, já que você atende todos os públicos. Sim. O que eu poderia dizer, eu acho que é se respeitar e ser feliz. Independente do que os outros falam, deixa de achar. Você quer, vai atrás.
É isso que eu acho que... Acho que isso é pra geral. Você quer viver isso, você precisa disso, você tá feliz com isso, então vai ser feliz, independente do que for. Ana, Eu acredito que é confiar no seu próprio potencial. Seja no trabalho, seja no cabelo, seja no seu corpo, no seu tom de pele. Enfim, é confiar no seu potencial e ter força. Porque se você se inspira em alguém, alguém pode se inspirar em você também, em todos os sentidos. eu acho que a beleza é uma declaração de força, principalmente para a mulher negra, né? Sim. Então, acho que para todas as mulheres da IMA, a gente tem que colocar que o que define o nosso valor não é o nosso cabelo, né? Não. É o nosso talento. Então, que isso fique muito forte. E como profissional, Cássia, qual a mensagem que você deixa dessa mulherada toda? Olha, eu acho que é tudo que as meninas já falaram e tudo que a gente falou que poderia ser resumido em lembrar de quem você é, Sim. de quem você quer ser, de quem você já foi, você é agora e do que você ainda quer se tornar. E para quem está passando por alguma transição, seja capilar ou em qualquer área da vida, é sobre confiar no processo. Também, lembrando de quem você é. Então, inclusão e respeito cabe a cada um de nós. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos celebrar o Dia da Consciência Negra. Vocês têm alguma mensagem sobre isso? Sobre esse dia? Isso é algo muito sério de se falar, né? Então não tem palavras para mensurar Pra tudo definir. isso. É algo muito grande. É um poder muito grande. Uma libertação muito grande. Você poder viver em paz da forma que você merece, eu acho. Ana? Eu acho também, juntando tudo, tanto na questão da consciência negra, tanto o que você acabou de perguntar, eu acho que é não deixar, igual ela tava falando do processo, não deixar os desrespeitos das pessoas em todas as áreas afetar o seu processo, independente do que seja, sabe? Porque o processo é seu, né? Então, Nossa, literalmente um processo. Não tenho mais nada a acrescentar. Meninas, novamente, muito obrigada. Queria agradecer a CEPIR por essa oportunidade de entrevistar essas meninas maravilhosas. Uma ótima semana da Consciência Negra a todos.